Área de uma região plana 1. Nós sabemos que a área sobre uma curva f de x no intervalo AB, quando essa função é maior ou igual a zero, pode ser calculada pela integral definida de a até b de f de x dx. Vejamos então neste exemplo como aplicamos esta fórmula. Veja, calcule a área da região do primeiro quadrante, que é limitada pela curva y igual a x vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 5, pelo eixo x e pela reta x igual a 2. Faça um esboço do gráfico e indique a área calculada. Vamos começar pelo gráfico. Notem que o domínio dessa função y é o conjunto dos números reais, porque a única restrição que nós teríamos que analisar é a restrição para x ao quadrado mais 5. Entretanto, qualquer que seja o x real tomado, x ao quadrado mais 5 sempre será positivo. A condição que nós temos que analisar, o radicando tem que ser sempre positivo. Então, dessa forma, concluímos que o domínio é o conjunto dos números reais. Atribuindo a x, então, vários valores, podemos fazer o gráfico. Para sabermos qual é a região que nós temos que calcular a área, então, observe, precisamos limitar essa região pela curva y igual a x vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 5, pelo eixo x e pela reta x igual a 2. Então, no gráfico, nós temos a função, a curva, y igual a x vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 5. Temos o eixo x e temos a reta x igual a 2. Então, a área que temos que calcular é esta área que está colorida. Pela definição, então, esta área pode ser calculada como sendo a integral da função em relação a x. A função que temos aqui é x vezes raiz de x ao quadrado mais 5 em relação a x. Os limites de integração que devemos acrescentar, observamos da seguinte forma. Estamos integrando em relação à variável x. Então, qual é o menor valor de x desta região? Observem, esse é o ponto mais à esquerda da região. O x correspondente é 0. Então, o nosso limite inferior na integral será 0. O valor mais à direita de x para esta região está no x igual a 2. Então, o nosso limite superior será 2. E essa é a integral, então, que devemos calcular para determinar esta área. Vamos lá. Vejam que essa integral não pode ser resolvida por substituição imediata. Nós precisamos fazer uma mudança de variáveis para depois calcularmos a integral. Isso porque dentro da raiz quadrada temos uma soma. Então, nós podemos, neste caso, considerarmos o x ao quadrado mais 5 como sendo u. Então, estamos mudando a variável de x para u. O du, diferencial de u, será a derivada desse x ao quadrado mais 5 dx. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 5 é 0, não vou acrescentar, dx. Estamos pensando em trocar todas as variáveis, então observe. Aqui, quando escrevemos essa última frase, du igual a 2x dx, temos o x dx. Olhando para a função, o x dx também está lá. Então, o que nós devemos fazer? Isolar o x dx nessa expressão. Ele será du sobre 2. E aí, então, reescrevemos a nossa função em termos de u. Vou apenas, nesse primeiro momento, reescrever a mesma integral, deixando x dx juntos. Agora, substituiremos. Então, de 0 a 2, a integral de 0 a 2
da raiz quadrada de x ao quadrado mais 5x dx será a integral da raiz quadrada de u. Então, no lugar desse x ao quadrado mais 5, eu estou usando esta troca, estou usando o u. No lugar do x dx, então eu vou usar esta outra relação e escrever du sobre 2. Bom, como eu estou mudando a variável, então eu também preciso mudar esse intervalo de integração de 0 a 2. 0 e 2 são números para x. Agora, e quando estou considerando essa outra variável u? Quem serão esses limites de integração? Então, eu preciso fazer a troca da seguinte forma. O u é o x ao quadrado mais 5. Quando o x vale 0, qual é o valor de u? Então, u será 0 ao quadrado mais 5, 5. Como 0 é o limite inferior de integração para a variável x, eu vou usar o 5 como limite inferior de integração para a variável u. Agora, o x igual a 2 é o limite de integração superior. Então, vou lá. U será 2 ao quadrado mais 5, 9. Então, ao invés de usar x igual a 2, ao invés de usar o 2 como limite superior de integração, para a variável u, eu vou usar o 9. Esta integral é equivalente a meio vezes a integral de 5 a 9 de u elevado a meio du. Percebam que u elevado a meio representa esse raiz de u, só que agora na forma de expoente fracionário. Continuando, a integral de u elevado a meio é u elevado a 3 meios, calculado no intervalo de 5 a 9. Fazendo essas operações, então eu posso escrever meio vezes 2 terços da raiz quadrada de u ao cubo no intervalo de 5 a 9. Simplificando, 1 terço da raiz quadrada de u ao cubo de 5 a 9. Pelo teorema fundamental do cálculo, então, escrevemos, isto é, 1 terço da raiz quadrada de 9 ao cubo menos 1 terço da raiz quadrada de 5 ao cubo. Para fazermos essa operação, então, 1 terço, raiz quadrada de 9 é 3, ao cubo 27, menos 1 terço da raiz quadrada de 5 ao cubo. Fatorando, isso dá 5 raiz de 5. 27 dividido por 3 dá 9, menos 5 terços da raiz de 5. Como essa integral representa uma área, para nós termos uma ideia desse valor, é interessante que nós transformemos esse número em um número na representação decimal. Então, fazendo essas operações, nós vamos encontrar aqui aproximadamente 5,27. Isso significa que a área da região que nós queríamos calcular é de aproximadamente 5,27 unidades de área. Essa unidade de área, porque não foi especificado no problema se o eixo x e o eixo y estão em centímetros, ou em metros, ou em outra unidade. Então, esta área A calculada mede aproximadamente 5,27 unidades de área. Caso os eixos x e y estejam marcados em centímetros, esta área será 5,27 centímetros quadrados aproximadamente.